Eu vou ler no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. 2:10. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Esse versículo faz parte da mensagem dita por Cristo a João, para que a mensagem fosse dada à igreja de Esmina. E por que eu foquei no 10? Porque me chamou a atenção esse versículo de Jesus, ele falar antes que aconteça, né? Ele fala à igreja de Esmina: nada tema das coisas que hás de padecer. Para eles não temerem, para eles confiarem no Senhor, né? Porque o inimigo das nossas almas iria trazer uma tribulação para eles, a quais alguns deles seriam presos, né? E que não era para eles temer. Quando Jesus fala para a gente não temer, é porque Ele está conosco, nós não estamos passando sozinhos. E me alegra mesmo sabendo que a igreja de Esmina ia passar e passou, né? Por uma tribulação tão grande de ver os seus indo presos, muitos escondidos, muitos sendo levados como prisioneiros, como alguém que fez alguma coisa errada. Mas mesmo assim, Jesus estava com eles, mesmo passando na prova, mesmo passando na luta, Jesus estava o tempo todo com eles. Mesmo eles sendo perseguidos, Jesus estava com eles. Louvado seja Deus. E isso me fez lembrar de um dia que eu trabalhava na casa de repouso e eu estava de folga. E na minha folga, a minha patroa, ela ligou para mim falando que eu tinha que ir lá. Aí eu pensei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa e tal? Fui naquele pensamento, né? E quando eu cheguei lá, ela começou a falar e falar de coisas que não tinha acontecido. Ela falou que eu tinha batido no Senhor lá e eu nunca toquei a mão em nenhum deles. Falou a família de uma das pacientes estava processando a casa de repouso e também a mim, porque eu falei que as funcionárias da limpeza que davam comida para os pacientes, e sendo que nada disso tinha acontecido. E aí, naquele dia eu saí lá muito triste, ela fez várias acusações. E eu saí de lá muito triste porque nada daquilo que saiu da boca dela tinha acontecido, sabe? E eu peguei o ônibus voltando para casa e fiquei no ônibus chorando, tinha pouca gente, eu comecei ali a pensar de tudo que tinha acontecido e comecei a chorar muito. E tinha uma senhora que ela veio para descer do ônibus, mas antes dela descer, ela passou um recado de Deus para mim. E ela falava que eu não estava sozinha, que Deus estava comigo naquela peleja. Porque aquela peleja eu não tinha que pelejar, pois o Senhor ia guerrear por mim e eu ia vencer. Aí foi marcado no outro dia para eu ir para o hospital, porque o hospital também estava processando, né? O hospital estava processando a casa de repouso, a mim e as donas da casa de repouso. Aí teve uma reunião lá no hospital e mandaram eu ficar fora, né, da reunião para entrar depois. Primeiro eles iam conversar.
Aí eles demoraram bastante lá na reunião. Aí, por volta de 1h30, 2 horas que eu estava ali, veio a dona da casa de repouso e eu pensei, agora é a minha vez, né, de entrar. Aí ela falou, vamos. Aí eu falei, mas eu não vou entrar. Ela falou, não, já foi tudo decidido, eles estão processando a casa de repouso, e porque ela tá muito magra, não sei o quê. Aí eu sei que disso não foi citado nada sobre mim, não foi citado nada sobre o que ela tinha dito, nada do que ela tinha dito aconteceu. Ninguém me acusou de nada daquilo. Eu sei que naquela reunião estava o meu Redentor. E eu sei que em todas as tuas lutas está o Senhor. Eu saí de lá glorificando muito a Deus. A dona da casa de repouso ainda deixou eu trabalhando lá. Mas chegou o dia que Deus falou só até aqui. E eu saí daquele lugar, mas saí de cabeça erguida, para a glória de Deus. Porque Deus ele não impede que as lutas venham, porque as lutas também servem para que nós sejamos moldados por Ele, né? Mas Ele passa conosco. Ele passou com a igreja de Esmirna, Ele passou com a igreja de Éfeso, Ele passou com a igreja de Pérgamo, Ele passou com a igreja de Tiatira e Ele passou com a igreja de Sardes. Ele também passou com a igreja de Laodiceia. E Ele também passa com você. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, não sei como você está, não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas tenha certeza de uma coisa, você não está só. O Senhor dos Exércitos está contigo. O Senhor dos Exércitos está passando com você nesta luta. E quando Deus entra numa guerra, Ele entra para dar vitória. Deus não sai perdedor de nenhuma guerra. Deus, Ele não nos deixa perder nenhuma guerra. Louvado seja Deus, aleluias. Ainda que para nós alguma coisa que acontecer na nossa vida seja perca, Ele tem como ganho. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Então, não se entristeça, não desanime. Continue crendo no Senhor e no poder das suas mãos. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um que tem assistido esses vídeos. E eu vou continuar orando para que Deus venha trabalhar na vida de cada um daqueles que tem tirado um tempinho aqui para ouvir a palavra de Deus junto comigo. Deus te abençoe, fica com Deus, até o próximo vídeo.